O Jornal da Record começa a te levar hoje para lugares remotos da floresta amazônica. Nós vamos conhecer garimpos que estão entre os mais perigosos do mundo. O núcleo investigativo do jornalismo da Record TV trabalhou nessa denúncia durante 2 anos. Nossos repórteres estiveram na selva amazônica para desvendar o mistério da contaminação por mercúrio. Hoje você vai conhecer a história de Cássio, um mestre em saúde pública formado pela Universidade de São Paulo. Quando um rio é escuro assim, pode ser sinal de riqueza em sedimentos, alimento para os peixes, fartura para quem depende das águas. Cássio acreditava que estava consumindo um alimento saudável. Isso está ligado diretamente ao consumo de peixes carnívoros. Esses peixes têm demonstrado níveis de mercúrio em pesquisa de cerca de 5 vezes a mais do permitido. Isso, assim, é extremamente prejudicial à saúde. Este alerta público de Cássio foi gravado em 2017. Menos de 2 anos depois, fomos revê-lo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Hoje ele quase não consegue mais falar. Qual foi o primeiro sintoma que você teve, Cássio, de que alguma coisa estava errada? O que você sentia? Dor de cabeça. Dor de cabeça? Insônia. O gosto metálico na boca. Gosto metálico na boca. Foi isso que nos levou a uma viagem de 3 meses, mais de 5.000 quilômetros, tentando entender a denúncia de Cássio. Partimos de Santarém, no Pará. O risco é permanente. Um acidente pode fechar a estrada por horas, dias. Os caminhos se parecem com cicatrizes na floresta. Foi o anúncio de uma obra que mudou o destino de Cássio. Tinha uma grande hidrelétrica a ser construída nos projetos do governo. Isso me sensibilizou a ir para o Tapajós. Foi quando eu conheci o povo Munduruku e pude apoiar a sua luta. Agora a gente está na Transamazônica, a caminho de Itaituba, da região dos garimpos. Cássio viveu por estas ruas. Em busca de alimentação saudável, se habituou a comer peixe. Durante 2 anos, peixe todos os dias. Nesse período de agosto a novembro de 2016, eu comecei a sentir alguns sintomas de fraqueza, principalmente das pernas, né? Quando ele ligava para a senhora de Itaituba, ele dizia o quê? Da primeira vez que ele ligou, eu não liguei muito. Mas da segunda vez em diante que ele começou a ligar toda semana, aí já minhas anteninhas já caiu a ficha, que alguma coisa estava acontecendo de grave com ele. Hoje a região do Tapajós é ponto de passagem da soja e do milho que o Brasil exporta, mas essa já foi a fronteira do ouro. E aí a gente foi fazendo exames e houve uma dificuldade grande de se fazer o diagnóstico, né? No caso, hoje a gente já sabe que foi devido à intoxicação por mercúrio e pelo consumo do peixe. Cássio acredita que é vítima da síndrome de Minamata, que é quase desconhecida no Brasil. Numa baía do Japão, uma empresa despejou mercúrio no mar durante décadas. O primeiro alerta foi dado pelo estranho comportamento dos gatos, alimentados com peixes. Foram muitos anos de denúncias até o governo agir. 1.784 mortes,
mais de 10 mil casos de contaminação grave. O episódio deu origem à Convenção Internacional de Minamata para controlar o uso de mercúrio, que o Brasil promulgou no ano passado. O destino agora é Jacareacanga, distâncias amazônicas. 6 horas de viagem. Encontramos grandes máquinas, um avião estacionado diante de casa, perto de uma pista clandestina. Jacareacanga fica no Vale do Tapajós, principal produtor de ouro do país. No acervo pessoal de Cássio, a imagem de uma expedição que ele fez pelo rio ajudou os Munduruku a demarcar uma terra indígena. Para mim, o Cássio sempre vai voltar para cá, para nossa região e ajudar também de novo, né, que sempre ajudou na autodemarcação. Eu não imagino que ele seja assim, que ele está daquele jeito. É a partir do aeroporto que queremos confirmar o que diz Cássio. Marcelo é um dos chamados kamikazes da Amazônia. Faz voos para abastecer garimpos. É R$2.000 a hora do voo. É a hora mais bem paga. Eu ganho melhor aqui do que voando nos Estados Unidos. É verdade? É verdade. O pequeno avião não tem bancos. A gente decola com uma pontinha de dúvida se vai voltar. 120 metros. Não foi preciso voar muito para constatar clarões imensos. Máquinas, como as que encontramos na estrada, trabalham no meio da natureza, rasgam a floresta em busca do ouro. De cima, o flagrante, uma draga revolve o fundo do rio. Ajuda a explicar o fenômeno. A água de rios da região está aos poucos mudando de cor. Este é o encontro do Tapajós com o Rio das Tropas. Olha só a diferença. Tapajós, Rio das Tropas. Subindo o Rio das Tropas, encontramos a Gigante. Fomos conversar com a tripulação. 4 pessoas conduzem a draga para uma longa viagem. Já pegou ouro, vamos ou não? Para separar o ouro dos sedimentos, os garimpeiros usam o mercúrio. Vejam como ele funciona, juntando as partículas do ouro. Depois, quase sempre, o mercúrio é descartado no rio. Essa ponta da draga aqui é que entra no rio, chupa a água, chupa o barro do fundo do rio. E complica ainda mais o problema, porque acaba mexendo com o mercúrio que existe naturalmente no solo da Amazônia e fica lá parado no fundo do rio. Na água, o metal pesado é digerido por bactérias. Dá origem a uma substância altamente tóxica, o metilmercúrio, contamina plânctons que alimentam peixes carnívoros que acabam no topo da cadeia alimentar. A senhora come bastante peixe? Bastante. Quanto? Quase que todo dia. Ah, é? E por quê? Saudável. É. Saudável. Desde os anos 90, cientistas pesquisam na Amazônia a presença do mercúrio nos peixes e no sangue e no cabelo das pessoas. A revisão de 36 trabalhos de pesquisa revelou 11 mil pessoas expostas ao mercúrio. O resultado foi este mapa da Amazônia, que registra lugares em que pessoas têm índices de mercúrio no organismo acima do normal. O Vale do Rio Tapajós aparece com destaque. Nós temos, sim, que ter um olhar, tá bom, que o nível de mercúrio na população amazônica, tá bom, principalmente essas populações ribeirinhas de alto consumo de peixe, é mais elevado que em outras partes do mundo. Esta pesquisa, feita em 2011, no músculo de peixes carnívoros da região de Itaituba, onde Cássio viveu, descobriu metilmercúrio bem acima do limite aceitável.
Em Ribeirão Preto, os problemas de saúde de Cássio se agravaram nos últimos meses. Sofre de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que afeta o sistema nervoso. Ele atribui isso à contaminação por mercúrio. Como é que é enfrentar essa situação tão jovem, aos 34 anos? É uma Até 1 micrograma por decilitro é aceitável, né? Mas olha o dele aqui, ó, 1,8. E eles deram um prazo de 3 a 5 anos de vida. Que ele teria a partir de agora. Sim. Mas é assim, a gente está vivendo um dia de cada vez. Eu falei, filho, eu tô com você, em tudo que você precisar, eu tô aqui, eu vou ficar do teu lado. O Brasil ainda não tem estudos sobre os danos do metilmercúrio à saúde pública. Os peixes são a principal fonte de proteína de ribeirinhos e indígenas da Amazônia. A denúncia de Cássio chegou ao conhecimento dos caciques Munduruku. Eles escreveram uma carta pedindo a autoridades que um estudo seja feito nas aldeias. 15 mil indígenas da etnia vivem no Vale do Rio Tapajós. Considero o Cássio, né, como meu irmão, né, que compartilha do mesmo sentimento que eu, que é proteger o Rio Tapajós e toda a sua extensão, né, como as florestas. Considero ele um guerreiro, assim como eu.